Ora, muito boa noite a todos, excelentíssimos senhores deputados, fregueses presentes e online, excelentíssimo senhor vereador da Câmara Municipal de Alcochete. Vamos iniciar a Assembleia de Freguesia do Samuco. Neste momento está composto o quórum. Houve unicamente uma substituição da deputada senhora Susana, que justificou a sua ausência. O elemento seguinte, que foi o Sr. Miguel Santos, também justificou a sua impossibilidade e foi então substituído pela Sra. Fernanda Vila Cova, completando-se assim o quórum total da Assembleia. As respectivas justificações foram devidamente registadas e aceites. Nesse aspecto temos o quórum feito. Esta Assembleia é convocada com 2 pontos, que serão os seguintes. O primeiro ponto é a aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 26 de abril de 2022 e o segundo ponto será a apreciação dos atos da Junta. Neste momento, e sendo assim como é normal, vamos entrar então no período de antes da ordem do dia, onde questiono as bancadas se têm alguma questão ou algum assunto a apresentar. Tem alguma coisa a apresentar? Sim. Bancada da CDU. Bancada da PS também tem. A apresentar. Então, sendo assim, começaria pela bancada da CDU. Obrigada, Sr. Presidente. Boa noite a todos, Sr. Vereador, restantes membros das bancadas e, claro, o público presente, fregueses e não só, que estão aqui a assistir e quem está lá em casa. É sempre bom ver a democracia a funcionar. A bancada da CDU tem 2 questões que gostaria de colocar ao Executivo da nossa Junta de Freguesia. A primeira é uma questão simples, embora também mexa um bocadinho com o nosso orgulho do Samuco, de fregueses do Samuco, que tem a ver com a carrinha que foi comprada, penso, à Junta de Freguesia de Alcochete, mas continua a ter o logotipo da Junta de Freguesia de Alcochete, não sendo grave, não identifica a nossa terra, também não parece que seja assim tão complicado de alterar. A segunda pergunta é bem mais sensível. É mais sensível porque tem a ver com questões que nos atingem em alturas mais difíceis da nossa vida, que é as questões ligadas ao cemitério. Nós não podemos deixar de verificar, tanto na Assembleia, em que saímos em protesto porque não tivemos os documentos como manda a lei, atempadamente, como na Assembleia a seguir, por uma pergunta do público, que a questão não está bem esclarecida. E então a bancada da CDU coloca a questão assim. Ponto número 1, fundamentação para isentar. A fundamentação que foi apresentada por este Executivo não é legal. A questão de a Junta ter despesas que não eram compensadas pelas taxas não justifica uma isenção de taxas. A Junta não é um organismo privado, é um organismo público, é sua competência gerir o cemitério e para isso recebe fundos que já são públicos, já vêm dos nossos impostos. Portanto, há aqui uma subversão do que de facto acontece. Ponto número 2, o regulamento do cemitério. Nós temos um regulamento que ainda não foi feita nenhuma proposta para adequar a esta isenção generalizada, que aparentemente de uma grande benesse para os fregueses do Samuco, que aqui fazem os seus funerais. Ponto número 3, o Sr. Presidente de Junta afirmou, na última reunião, que nos outros locais é assim, que só em 1 ou 2, 3 locais é que não é assim, que as juntas ou as câmaras assumem. Não é verdade. Em todo o lado, inclusive aqui na Câmara de Alcochete, quem faz um funeral paga uma taxa. Há diferenciações em quem são pessoas da terra, quem é de fora, às vezes quem é de fora paga mais, tem prioridade de quem é da terra, mas não é de todo verdade que as pessoas não paguem as suas taxas, que incluem o coveiro, a abertura das covas, a manutenção do cemitério, todas as questões ligadas ao cemitério e à dignidade deste ato em si. Como última questão, e aí a questão direta, quem é que está a pagar o coveiro? Porque vamos fazer contas. As taxas pagas por qualquer freguês do Samuco eram
de 62,67 €. Era o que qualquer pessoa, que infelizmente qualquer família que tivesse que fazer um funeral aqui, pagaria. Como o Sr. Presidente afirmou e muito bem, depois do problema com o coveiro, a Junta passou a assumir um valor superior, cerca de 160 € mais o IVA à empresa que, já agora não tem que ser escolhida pelo Executivo, mas à empresa que fizer este trabalho. Ou seja, fazendo as contas, 160 € mais IVA dá 198 €. Se retirarmos, que são cobrados, logicamente, pelas funerárias, porque a funerária não tem que pagar o coveiro, portanto vai cobrar às pessoas, naturalmente. Portanto, dos 198 € aproximadamente que as funerárias estão a cobrar por funeral, as pessoas não pagam os 62 € isentos. Ou seja, estão a pagar mais 136 € por mês. E é isto que tem que ser esclarecido. É que por trás desta capa de uma grande benesse de isenção está um custo acrescido para as famílias. E como eu disse no início, as juntas não são empresas, não têm que fazer lucro à conta destas questões, senão íamos por aí fora e qualquer dia estamos a pagar a retura da água porque somos nós que recebemos a água em casa. Quer dizer, há competências de cada órgão e este é um deles. Portanto, a questão será esta: quem está a pagar o coveiro neste momento? Obrigada. O Executivo quer dar então a resposta? Faz favor, Sr. Presidente. Muito boa noite a todos os deputados, Sr. Vereador e todo o público presente e quem nos acompanha nas redes sociais. Portanto, em ponto número 1, quero convidar a deputada a ir comigo lá abaixo. Eu posso lhe emprestar os meus óculos? A carrinha não diz Alcochete em lado nenhum. Não. Portanto, posso lhe emprestar os meus óculos se quiser, ou posso acompanhá-la, irmos lá abaixo. Então pronto. Ponto número 2. Está respeitada e está concluída. E está respondida. Portanto, não está respeitado porque está com brincadeirinhas dos óculos e eu, a última vez que vi a carrinha, dizia Junta de Freguesia de Alcochete. Desculpe, viu mal. Viu a carrinha mal. diz Junta de Freguesia, Então não diz Chamon, que ainda não vieram os autocolantes. Meus senhores, não entrem em diálogos. Tem para já a palavra o Sr. Presidente, a seguir a Sra. Raquel poderá dar alguma resposta se assim o entender, está bem? Muito obrigada. Não, diálogo é que não. Ponto número 2. Portanto, vamos falar do cemitério, vamos falar de uma situação muito complicada, portanto, que andámos aqui com o gasta-se não sei quanto, gasta-se mais não sei quê, temos valores para isso, não temos. Portanto, houveram críticas por a Câmara ajudar com o coveiro, porque não ajudou no ato executivo. Enfim, quando se luta sem ser por a terra e ser por outros gostos e outras ideias, é complicado. Portanto, o que se passou foi o seguinte: como se faz em muitos sítios, eu posso prová-los. Nós abdicámos da taxa que as pessoas pagavam na junta de cada funeral. E quem assume a diferença são as agências. Agora, a nível de faturação, as agências ponham lá o que quiserem. O acordo que eles fizeram foi não aumentarem, e as 100 € de diferença para os 160 meterem no valor do enterro. Portanto, e nós abdicámos dos 60 €. Foi o que foi combinado entre eles. Agora, se a agência diz, a junta leva mais 500 € e nós temos que pagar mais 500 € para pagar o coveiro, temos que cobrar mais 500 €. Portanto, isso é um problema deles e é um negócio que estão a fazer com eles que não é feito por nós, é por eles. Portanto, com respeito à empresa que faz, é precisamente a empresa que fazia. Portanto, não sei se é erróneo ou não, é exatamente a empresa que fazia. Eu nem os conhecia, o contacto deles estava cá. Só que em vez de falarem em 300 ou 400 €, que eu nunca tive ao certo, são 160 mais IVA. E depois, cada coisa que se peça, até se quiserem pedras, eles há de tratar e acresce o valor, não é? Portanto, o que foi feito foi a única empresa, fomos à que já que trabalhava com o outro executivo, e a única empresa, reunimos com as agências funerárias todas e chegaram a um acordo, todos em conjunto, eles, não nós. O que a Junta tem é as agências que fazem serviço à Junta, e a Junta abdicou em Assembleia do que estava a ser pago. Portanto, da taxa que se pagava dos 60 €. Está respondido? Por mim está. Sra. Raquel, faz favor.
Não está respondido todo. Porque, conforme o Sr. Presidente disse, as empresas têm como objetivo o lucro. As juntas de freguesia não, têm a servir as populações. Portanto, não se pode criticar uma empresa que não esteja para abdicar de 130 euros do seu lucro porque a junta resolveu não assumir as suas competências, que é ter um coveiro, é abrir as covas, é manter o cemitério limpo. Portanto, não se pode criticar uma empresa de não assumir uma despesa que é pública e que é paga já pelos impostos, inclusive. Portanto, não explicou. Isso é, mais uma vez, uma forma encapotada de dizer que estão a dar uma benesse, quando estão a cobrar, na realidade, estes valores, conforme concordou comigo, os 160 mais IVA. Portanto, não é verdade. E quanto às empresas que conheço ou não, eu, infelizmente, e isto é mesmo, infelizmente, do coração, tive bastantes funerais na minha família nos últimos 3 anos. 5, mais propriamente. Em todos os sítios em que foi, Penamacor, em Lisboa, em vários locais onde foi, paga-se a taxa no cemitério. Até se costuma pagar no próprio dia. Paga-se a taxa ao cemitério, que inclui a abertura da cova, que inclui depois aquela parte da ordenação, que é como se passa em Alcochete. Falar-me que é assim, não é. Na realidade não é, e a verdade é que as pessoas têm que estar muito atentas, porque estão a pagar o que devia ser a junta de freguesia a assumir, criando a forma mais que encontrasse melhor, que não seja dar às famílias, que já estão numa situação crítica, claro que ninguém vai reclamar na altura, não é? Mais um valor extra. E, aliás, o Sr. Presidente, na última reunião, há 1 hora e 35 minutos, afirmou: não pesa nos bolsos das pessoas. Pesa, e eu já vi faturas em que isso vem discriminado. Se vem discriminado ou não, o resultado é o mesmo, as pessoas estão a pagar mais. Lamento, mas esta é a verdade. Quer dizer mais alguma coisa? Liga o microfone. É o seguinte, o que as empresas estão a faturar ou não, isso é uma situação de cada empresa. Portanto, o que foi acordado com o Executivo foi as pessoas não pagarem mais. E para isso acontecer, abdicámos da taxa. Portanto, é tão simples quanto isso. Não aumentaram o valor que tinham que aumentar e nós abdicámos da taxa. Deu o valor exato que o governo leva. Portanto, e a empresa fatura diretamente à agência funerária. Isto só aconteceu, ou então a deputada está a pedir que nós peçamos a taxa novamente às pessoas e as pessoas tenham um enterro mais alto, mais caro, 60 euros? Não estou a perceber. Mas pronto. Se é a forma que acha melhor que as pessoas paguem mais, já reclamaram, porque era o governo da Câmara que vinha ajudar e que no outro Executivo não ajudava. Reclamaram, sim senhor. Pronto. E agora, estão a reclamar de abdicarmos das taxas? Por amor de Deus. Pronto, mas isto, cada um pensa o que quer e faz o que quer. Está dito. Podemos passar então à bancada do PS, também tinha qualquer coisa para apresentar. Faz favor. Ora, boa noite a todos. Temos uma saudação da Associação Desportiva Samucanse. A bancada do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia do Samuco apresenta esta saudação à Associação Desportiva Samucanse por todo o trabalho desenvolvido, principalmente na formação dos seus atletas. Nesta época, 2021-2022, destacamos a equipa do escalão de Benjamins pela conquista do torneio complementar Série D, da Associação de Futebol de Setúbal, a equipa do escalão de infantis pela conquista do torneio complementar Série B, da Associação de Futebol de Setúbal e também a equipa do escalão de iniciados, que nesta época 2021-2022 assegurou a manutenção na 2ª Divisão do Campeonato Distrital de Setúbal. Contudo, não podemos nem queremos esquecer todos os outros escalões, desde os petizes até aos séniores, lembrando obviamente o grupo de sevilhanas e a equipa de taekwondo. Estes resultados são fruto de um trabalho diário por parte de todos os intervenientes.
Uma tarefa difícil que desde 2017 vem sendo de forma atenuada por um investimento sem precedentes por parte da Câmara Municipal de Alcochete, na requalificação do campo de futebol na Quinta da Praia e do pavilhão de ginásio esportivo do SAMUC, dotando estas infraestruturas de melhores condições para a prática desportiva. Saudamos a direção da ADS e equipas técnicas, atletas e todos aqueles que de forma altruísta se esforçam e dedicam o seu tempo para que o nome da Vila do SAMUC vá mais longe. Parabéns e votos de muito sucesso. Propomos que esta Assembleia de Freguesia delibere felicitar coletivamente a Associação Desportiva Samuquense e remeter a presente saudação à Associação Desportiva Samuquense. Os elementos da bancada do Partido Socialista, SAMUC, 14 de junho de 2022. Assim passamos à mesa da Assembleia. Alguém quer fazer alguma questão sobre esta voto? Querem dizer alguma coisa? Podemos passar à votação? Não? Sobre esta saudação? Não. Pronto. Okay. Então, sendo assim, posso passar à votação da saudação. Saudação, não é? Sim, a saudação. Então, sendo assim, quem é que vota a favor da saudação? Os três. Então, aprovado por unanimidade. O Executivo queria dizer alguma coisa? O Executivo queria dizer alguma coisa? Sim, senhor. Sobre? É sobre a situação do cemitério. Mas não tem a ver com o que foi falado. É uma informação? É uma informação. Sim, senhor. Então, faz favor. Pronto. É o seguinte. Deparamos aqui com várias situações no cemitério, onde temos campas que não estão marcadas, não estão registadas, ou melhor, estão registadas o número da campa e não está o talhão. Fizemos um levantamento topográfico do cemitério todo. Vamos informatizar as plantas todas, para se clicar na planta e vermos as ossadas que lá estão e a quem é que pertencem e datas, porque isto não estava, a informação não estava correta. Portanto, e tivemos aqui uma situação de uma venda que foi feita em 1975, uma campa de número 73 que não tem o talhão definido. Portanto, era uma campa virgem, nunca teve ossada nenhuma, mas já pertencia a uma pessoa, porque há uma escritura a dizer que é a campa número 73. Quando vimos, não tinha placa, agora tem, não tinha placa, não tinha identificação do talhão, mas tinha um dono. Portanto, como não tinha identificação, tinha um dono. Temos este problema em mãos, daí fazemos um levantamento topográfico, vamos ver o que é que está disponível, porque o cemitério não pode crescer mais e naturalmente até vamos ficar sem mais um bocado do cemitério. E isto deu uma situação de confusão. Portanto, a campa foi vendida a uma pessoa que já tinha sido vendida em 1975, embora mal registada, mas tinha vendido e a pessoa tem toda a razão para o fazer. Temos um advogado a tratar do assunto, portanto, estamos a chegar a acordo com a senhora, uma vez que não há aquele valor sentimental, porque nunca teve lá uma ossada naquela campa, estamos a tentar trocar por um espaço virgem, que nunca teve também lá uma ossada. Portanto, estamos a chegar a acordo e se não chegarmos, portanto, é irmos até onde tivermos que ir. Isto é para alertar porque foi a primeira situação que apanhámos. Mas dessa primeira vão haver muitas porque já tivemos a ver aqui. Vamos ter mais atenção, não vamos empurrar o assunto com a barriga para a frente e usar a parte nova porque estamos muito limitados e já estamos a ultrapassar a cota porque temos de ter um terço livre por causa das pandemias. Vamos ter que rever tudo o que está para trás, as ossadas que tem, que não são campas compradas, que podem ser levantadas, e chegar a acordo, vamos meter uns gavetões e vamos tratar deste assunto. Portanto, isto é só para alertar que este problema aconteceu. Portanto, eu estou a assumir a responsabilidade e eu tinha 1 ano de idade quando isto foi feito.
mas não estou a virar as costas a ninguém, estou aqui para assumir e para dar a cara, para resolver o problema, mas estou só a salvaguardar porque vai haver muitos destes. Porque ainda hoje andei no cemitério com o funcionário da Junta, que está aqui presente, encontramos mais 3 campas sem número. E depois está aqui a planta, não sei se o nosso técnico de imagem quer aproximar, não temos um corredor certo. Não temos um corredor que se possa dar uma letra e tem um alinhamento de campas. Portanto, está aqui. Isto é a parte nova que está a ser ocupada. Que já não está correta, se todos quiserem ver. Portanto, rente ao muro, tem que ter a cabeceira virada para o muro. Aqui já está uma encostada lateralmente. Portanto, já está a fugir à regra e é o espaço novo. Aqui para cima temos espaços desencontrados, temos espaços nulos que não têm nome e têm lá o formato de ter uma sepultura. Temos espaços desalinhados, temos campas de criança no meio das campas que são de adultos. Portanto, temos aqui muita coisa que vai acontecer. Portanto, temos zonas com 3 passam para 2, nunca há um corredor que se possa seguir. O desalinhamento das campas é total, é de uma ponta à outra. Portanto, aqui temos espaços de uma campa à outra com outra campa, temos 2 campas pegadas com o mesmo número, ninguém se entende com isto. E estamos a tentar dar a volta a isto da melhor forma, mas isto vai trazer muitos problemas, porque vamos ter que usar a parte antiga do cemitério. Vamos ter que fazer levantamentos de alçadas e vamos ter que falar com as pessoas que ficarem. Isto é um assunto muito delicado, porque isto mexe com sentimentos, mexe com muita coisa, mas vamos ter que levar isto à regra, porque senão este trabalho nunca mais vai ser feito. Portanto, agora começou-se e temos que o acabar. Isto só para algumas futuras conversas que hajam de alguma crítica. Estão informados do que é que se passa. Alguma dúvida? É só chegarem aqui, estou cá todos os dias, e explico e vamos ao local e vemos. Portanto, que este registro não teve os talhões até 1800 e não sei quanto, e depois deixa de ter registro de talhões, pronto, tem números repetidos, tem faltas de números, tem muita coisa. Portanto, e os números começam no 830, depois ao lado tem uma número 15, depois tem uma 73, depois tem uma 915, ninguém se entende. Não há lógica nenhuma que se consiga seguir, nem em livro nenhum, nem nada, perdemos noites a fio de volta disto, não há nada que se consiga seguir. Portanto, quem fez há de ter feito com alguma lógica, não há nada que explique. Não conseguimos compreender o que é que se está a passar aqui. Portanto, a última atualização que estava, 1982. E os números, nenhum deles bate certo com o que lá está. Portanto, isto são... Vai haver muitos problemas destes. Portanto, vai ser muito falado? Vai, porque isto mexe com o sentimento das pessoas. E é um problema que lá está. Estou a assumir e foi feito em 1975. Eu tinha 1 ano. Portanto, vai aparecer muitos destes. Porque não podemos utilizar mais área do que o que estamos a usar. Pronto. Está explicado da minha parte, Sr. Presidente. Quer dizer também alguma coisa? Claro. Sim, sim. Muito boa noite a todos, boa noite, Sr. Vereador, boa noite a todos os presentes, aos fregueses e não só que nos assistem através dos canais digitais. Faço de minhas as palavras do Sr. Presidente, portanto, demos com esta situação, com plantas do cemitério que realmente não tem qualquer tipo de organização e numeração digna, tudo muito atabalhoado, tudo muito atrabalhado, tudo muito rasurado, tal e qual o documento e a planta que eu tenho aqui à minha frente, portanto, que não se percebe. Uma confusão tremenda. Estamos, como o Sr. Presidente disse, a tentar resolver com uma freguesa a questão
que foi comprada e agora foi vendida novamente e mal e ilegal. Temos um advogado a tratar da situação, em que fomos surpreendidos com esta falta de organização e falta de competência perante aquilo que apanhámos. Sem numeração, sem qualquer tipo de seguimento, sem documentação, os registros feitos no livro sem qualquer tipo de cabimento, mal identificados, o que levou certamente aqui a um problema grave que estamos a tentar resolver da melhor forma, juntamente com uma freguesa de cá. Não temos tido sucesso em todas as reuniões que já tivemos. Temos um advogado a explicar à senhora e as alternativas que nós propomos. O Executivo, para além de ter este problema em mão e um grande problema com o cemitério, arranjou alternativas para a senhora. A senhora não se mostra disponível para este tipo de negociação com o Executivo, portanto, prevê-se que as situações irão mais longe. O Executivo cá estará para, obviamente, dar a cara por este processo, mas só alertar que, perante aquilo que já tivemos em reunião de executivos, as compras de campas, talhões, seja aquilo que for, obviamente, atualmente são um risco, nós não podemos correr esse risco porque já demos por mais enganos e isto não tem qualquer tipo de seguimento. Vai ser um trabalho muito exaustivo, muito demoroso, mas, obviamente, vai ficar uma situação digna e correta que qualquer pessoa, depois do Executivo sair, qualquer elemento, qualquer Executivo que venha a seguir a nós, possa chegar a uma planta, possa chegar a um programa e uma plataforma e possa visualizar uma campa que tem ossadas, uma campa que está disponível, uma campa que está ocupada e ter qualquer tipo de seguimento. Obrigado. Sendo assim, está prestada a informação. Isto não é para discutir, foi meramente informativo. Eu não posso questionar. Quer pôr mais alguma questão? Pronto, está bem. Pronto, Quer fazer alguma pergunta? eu não conheço este assunto, foi apresentado aqui, mas ao que me parece há aqui uma questão de alguém que tinha uma campa que entretanto foi vendida novamente. Pronto, os problemas que vêm de 1975 e 1800 e tal, eu não sei, as coisas têm que ser resolvidas. Agora, parece-me óbvio que quem não pode ser prejudicado é quem tinha a campa com ossadas de familiares. Não tinha ossadas, tinha comprado a campa. A campa tinha sido comprada, estava ali. Ok. De qualquer maneira, estava comprada. Pronto, é difícil, mas também não percebo porque propor outra proposta. Se foi vendida a segunda vez é que foi incorreto, não devia ter sido vendido. Acho que é a lógica, mas pronto, pedia o máximo de sensibilidade nestes assuntos. São as campas provisórias, pronto, ao fim de X anos podem ser levantadas, as perpétuas não, e de facto não é um assunto para, digo eu, para enfrentar as pessoas com advogados e assim. Acho que isto tem que se tentar respeitar o que está, o histórico. Se o histórico é que a senhora tinha lá um lugar, o erro não é dela. Se há um erro nos registros, não é da senhora, pronto, portanto, tentar não prejudicar ela nem outros de futuro, já que vão fazer essa renovação dos registros. Eu calculo que, e aí sim, pelo país todo, haja muitas complicações relacionadas com registros de cemitérios, uma vez que as normas não eram iguais para todo lado, havia situações, mas de facto acho que esta Assembleia não tem competência para julgar o trabalho anterior desde o início dos registros dos cemitérios. A senhora deputada, aqui a situação dos advogados, infelizmente tivemos que recorrer a tal, devido já ao contexto em que estava a situação, porque o Executivo, meramente o Executivo com a senhora não nos queria ouvir e foi necessário a intervenção de alguém oficial e capacitado para elucidar a senhora e dar alternativas para isso. Obviamente que somos sensíveis a esta situação, ninguém gostava de passar por ela. E o erro foi feito agora, seriamente que foi. Se ele foi feito, foi porque não havia documentação disponível para esse erro não acontecer, pois o problema grave está aqui.
Por isso é que ele aconteceu, se não tínhamos este problema. Se tivéssemos os registros convenientemente elaborados e a situação toda explícita neste livro de alvarás e no que está lá em baixo na Junta de Freguesia, isto não acontecia. Houve duplicação de venda. A senhora, só com o Executivo, nós não conseguimos, e sensíveis a esta situação, e estamos sensíveis a tudo isto, não conseguimos resolver. Inclusive, foi a senhora que nos disse que ia superiormente pôr a questão e queria enfrentar a nível judicial. Portanto, a Junta teve que ver realmente o que é que poderia fazer ou não e com aquilo que poderia contar. E tentámos ainda falar com a senhora mais 2 vezes, só que, infelizmente, a senhora não está disponível e não estamos a ter sucesso nisto. Portanto, é provável que isto vá a nível judicial, porque é o que a senhora pretende, percebe? Daí a questão dos advogados. Ninguém melhor que nós, aliás, nós todos seriamente, falamos de cemitérios, falamos de sensibilidade, dos sentimentos das pessoas, e todos nós ficámos completamente constrangidos com esta situação, porque não esperávamos em tempo algum que isto fosse possível acontecer, mas aconteceu. Começámos a mexer em tudo isto. Por nosso espanto, vai acontecer infelizmente mais vezes. Portanto, é só o alertar da situação, porque esta situação é muito falada no contexto das pessoas residentes cá, está a gerar muita polémica e o Executivo está disponível para resolver e para tratar junto das pessoas da melhor forma que assim o consiga. Realmente o cemitério é um assunto muito sensível e não é fácil de se mexer com os sentimentos das pessoas. Permite-me, Sr. Pedro, faz favor. em continuação, boa noite, Sr. Presidente. Boa noite aos caros colegas deputados. Boa noite a todos os presentes na sala, representantes das coletividades. Boa noite a todos os que nos acompanham via online. O Executivo falou de não poder acrescentar ou na parte nova ir para os terrenos. Quando é que obtiveram essa informação? Faço esta pergunta. Quando é que obtiveram essa informação? Portanto, essa informação foi fornecida por uma via não oficial, portanto não se pode utilizar aquela parte até novas ordens. Portanto, não se sabe se o aeroporto vem, se não vem, e se vier, aquela parte é para não utilizar. As ordens que há até agora é não utilizar aquela parte. Portanto, Na parte está a ser utilizada pelo cemitério. Não, está dentro do cemitério. Mas eu estou a falar de referir dentro do cemitério, porque aqui é uma questão se a família do defunto. Não tem corpos nenhuns lá, Pronto. nada. Aqui a questão que eu pergunto é, porquê é que não aconselharam o terreno livre, sendo que a parte mais antiga provavelmente poderá ter proprietários? Não é suposto isso acontecer. Não é suposto. Se houver um registro bem feito, não é suposto. Pronto. E porquê é que vamos estar a ocupar uma parte livre? Porque, por lei, temos que ter 1/3 do cemitério disponível por causa de alguma pandemia. Sim. E não está a ser cumprida já. E temos um problema que tem sido empurrado com a barriga para a frente. Vamos usar a parte nova que não dá chatices, portanto, e nós temos que assumir as chatices todas que foram feitas e que vão dar muitas. E a questão também aqui que eu coloco, quem é que escolheu o terreno? Foi a família do defunto ou foi neste caso, o Executivo, porque é que foi para ali, para aquele talhão? Foi dito às pessoas com o registro do que é que estava disponível. Só que o registro que havia tinha o número de campa, mas não tinha o talhão. Sim. E como estava vaga, porque o registro das ossadas é outro. Quando está ocupada com um corpo, tem ossadas lá, portanto, tem outro tipo de registro. Com aquele talhão, com aquele número, não existia nada. Portanto, havia há uma logo à entrada do cemitério do lado esquerdo, a segunda ou a terceira está disponível também. Do lado direito temos mais 5 disponíveis. Do lado esquerdo, por trás do primeiro jazigo, temos lá mais 4. Portanto, há ali muitas campas disponíveis que não têm nada. E não há registro de nada. Agora, quando as formos utilizar, pode aparecer algum proprietário que não esteja aqui registado ou devidamente registado. E isso é uma situação, que é o que eu estou a dizer, é o primeiro problema, eu estou a assumir, mas eu tinha 1 ano de idade. E tenho muito espaço para assumir, se calhar que eu ainda não pensava vir cá, não é? Mas isso é óbvio quando nós nos candidatámos, como é lógico, sabíamos o que é que tínhamos para assumir.
No cemitério não Sabíamos, sabia. mas Nem eu nem pronto, ninguém. nem eu nem ninguém, mas todos, pronto, temos que Aí assumir. não Pronto, estou a virar as costas a ninguém e estou cá para ninguém está a resolver dizer o o contrário. Ninguém está a dizer o Estou cá contrário. para resolver o Agora, assunto. Agora, não podemos estar a utilizar uma parte do cemitério havendo espaços vagos. Temos que garantir 1/3 do cemitério. agora, outra questão também, pronto, devido também ao choque do proprietário, pá, são sentimentos Como é fortíssimos, lógico. esperamos todos nós Daí temos... pá, que seja um caso isolado. Exatamente, Esperamos mas não vai todos ser. nós, provavelmente, ser mas pronto, da forma como isto está mas registado. é normal a Não vai ser. indignação do proprietário e que É normalíssimo. e depois também desde o momento em que se começam os advogados a tratar da situação também não queira falar. Pronto, e que provavelmente também terá um advogado a tratar do assunto, ainda não sei bem, mas a seu tempo assim saberemos. Mas é normal e compreendo perfeitamente o choque, porque eu não gostava de estar nessa situação. Nem nós. Né? Daí eu apresentar aqui que é uma situação que foi causada por nós. O culpado quem é? Somos nós é que autorizamos a venda. Né? Baseados num registro que existe de 1975. Agora, vamos perder a confiança em tudo? Não podemos perder a confiança. Há um registro que isto é uma junta de freguesia. Temos que acreditar, não é? Que está registado que é uma junta de freguesia. Não podemos estar a duvidar do trabalho todo que foi feito, senão isto não havia tempo nem paciência para isso. Estás pronto? Sim. Respondi. Obrigado. Então podemos avançar. Uma questão de defesa da honra. O Sr. Presidente de Junta disse que o anterior Executivo empurrou com a barriga, mas depois a seguir disse que isto era uma questão que a zona nova que se colocava agora por causa do aeroporto. Nós não temos conhecimento de nada disso. Não, isso nunca foi colocado. Portanto, quando acusar... Não me interrompa, por favor. Eu não falei no introspectivo, então não minta. Sr. Presidente, só um bocadinho, deixa o senhor acabar e depois comenta, se faz favor. Disse que foi empurrado com a barriga, isto está gravado, foi empurrado com a barriga e que agora não iria fazer o mesmo. Como não era anterior executivo, é isso que quer dizer. É isso que deixa sempre no ar e insinua. Mas se isto é uma questão que tem a ver com o aeroporto, que nunca foi colocada antes aqui na Assembleia de Freguesia, portanto é uma questão nova, portanto o espaço novo estava disponível. Podemos então avançar, sendo assim? Podemos entrar então agora na ordem do dia. Vamos começar então pelo ponto 1, aprovação da ata da Assembleia Ordinária do passado dia 26 de abril de 2022. Eu primeiro que nada, depois detectei aqui alguns erros na ata, vou já fazer aqui a correção deles e depois sim vemos se os deputados detectaram mais alguns erros. Na página 4, onde pediu a palavra a Secretária da Junta de Freguesia, Clara Vila Cova, relativamente à questão da máquina trituradora, vírgula, falta aqui umas palavras, que será para informar que foi remetido e-mail de agradecimento que não lhe tinha sido anteriormente enviado, apesar da sua solicitação. Isto é a correção que acabei de dizer, em vez do que lá está. O que lá está é para remeter e-mail de agradecimento que não lhe tinha sido anteriormente, apesar da minha solicitação. Pronto. É corrigir o português, porque estamos a citar a pessoa e não a transcrever o que a pessoa disse também. E faltava aí também umas palavras. Tá? Depois, quando pusemos na página 5, quando pusemos a discussão em simultâneo o ponto 5, 6 e 7, está repetido um parágrafo sempre a referir que a Sra. Deputada do CDU fez declaração de voto. Eliminei 3 vezes esse parágrafo e pus um parágrafo, 2 parágrafos únicos até, a seguir ao ponto 7, onde pus um parágrafo único da seguinte forma. Onde é que está? A bancada CDU fez uma declaração de voto relativa aos pontos 5, 6 e 7, de que a bancada se absteve por o plano ser o executivo. Bom, exato. E também um texto semelhante, a bancada do CDS-PP fez também uma declaração de voto relativa aos pontos 5, 6 e 7, dizendo que se absteve por se tratar de um ato de gestão do executivo.
correto? Não havia necessidade de estar ali 3 vezes a mesma coisa. E na página 6. A página 6. Pediu a palavra à deputada Raquel Prazeres da bancada CDU, referindo que não chegou nenhuma proposta por escrito, não tende, e já está escrito, não acontecendo, não teve capacidade de avaliar, e acho que o mais correto será, não tendo em mãos um documento, não teve capacidade de avaliar. Será assim? Uma questão de português. Sim, a questão de português fica melhor, mas eu também queria acrescentar. Quer pôr ainda de maneira? Diga. Queria acrescentar aqui, porque isso é importantíssimo, e está na 1h17 da gravação. Peço desculpa aqui aos técnicos e lá em casa. Portanto, pediu a palavra referindo que não chegou nenhuma proposta por escrito. Pode ser como disse, tendo em que não tem Não tendo em mãos teve o documento, não teve capacidade de avaliar. Não teve a bancada a capacidade de avaliar. Exato. E pediu o tempo de 5 minutos previstos no regimento para avaliar a proposta, o que foi negado, e a seguir o Presidente da Mesa da Assembleia respondeu retirando o ponto da ordem de trabalhos, porque nós estávamos disponíveis para reunir durante 5 minutos o que está previsto. Afastávamos 5 minutos, falávamos e víamos se estávamos em condições de indicar uma pessoa. Sim. Portanto, nós fizemos essa 5 minutos proposta. para reunir e poder de seguida deliberar, não é assim? Sim. Reunir na reunião. Reunir. Podemos utilizar o que está no regulamento. Pois. Agora perdi isto aqui. Pois então, lá está, o Presidente da Mesa da Assembleia respondeu retirando o ponto da ordem dos trabalhos. Pronto. Ok. Depois tenho na parte já do público a intervenção da Sra. Maria João Rodelo, onde está a vírgula problemas de estacionamento, falta referindo os problemas de estacionamento. Estas foi o que apanhei a posteriori. Agora pergunto às bancadas se têm mais alguma coisa que tenham visto que haja necessidade de retificar. Diga, Dona Raquel. Portanto, nós recebemos a ata, fora de prazo, agradecemos ter sido por um lapso Tal e não como por mandei no e-mail, intenção. Pronto, realmente apercebi-me do lapso a posteriori. não tem problema, lapsos todos nós cometemos, se fosse com intenção aí é que seria E mais é que é sempre agradável. mais grave, como é lógico. Pronto. Eu tenho que dizer aqui uma questão. Já as outras atas anteriores têm aqui uma questão que gostaria de ver retificada. O Sr. Presidente da Assembleia faz considerações, inclusive de caráter, qualifica como uma grande falta de respeito e explica que o Presidente da Assembleia, antes de iniciar os trabalhos, questionou a Sra. Deputada Raquel Prazeres, tinha alguma justificação, dizer que é uma grande falta de respeito, enfim. E depois, perante a explicação que eu dei em relação a isto, depois pediu a palavra à deputada Raquel Prazeres para prestar uma defesa de honra. Quer dizer, tem que haver aqui equidade entre as várias intervenções. Não se pode, para já não se deve fazer comentários subjetivos. Uma ata tem que ser factual, porque o que o senhor considera uma falta de respeito, há muitas faltas de respeito que eu considero desde o início, como, por exemplo, falta de respeito e de cumprimento da lei, não nos entregarem os documentos a que temos direito. Portanto, eu acho que estas qualificações, já na outra ata aparecia, até já nem cá estava eu, na reunião, a dizer que, a qualificar a atitude, isso fica para as redes sociais. Porque numa ata tem que ser factual e não pode dar aso a interpretações de um lado sob pena depois a Raquel Prazeres pediu a defesa da honra. Eu expliquei muito bem porque é que tinha feito aquilo. Pronto. E isto acho que se devia remeter para todos. E mais uma vez, há aqui a insistência de... não é neste, é mais à frente. Pronto, eu passo à frente. Nesse ponto, quer acrescentar alguma coisa ao que lá está? Quero acrescentar. Porque realmente aí Queria nesse ponto, se me permite... abandonou a Assembleia, abandonou, que não é abandonou. Eu deixei é ficar saiu. a ata nesse ponto, dessa forma,
porque realmente o seu discurso, e eu estive a vê-lo, o que está escrito, tive alguma dificuldade em conseguir resumir. Então preferi deixar ficar assim, para agora aqui neste momento dizer de que forma quer que se transcreva para a ata. Pois olha, até podia No ter fundo. trazido já uma frase, mas eu faço aqui no instante. Portanto, para já, quando abandonou, não houve abandono nenhum da bancada da CDU, houve uma saída em protesto, e é assim que está escrito no protesto que nós entregámos, portanto está por escrito. Saída em protesto é completamente diferente de abandonar, como já tive a oportunidade de dizer na outra reunião. Abandonar foi como no anterior mandato ter a bancada do PS completamente vazia, que nem sequer se fizeram representar, nem teve cá ninguém. Isso é um abandono. Nós não abandonámos, estivemos presentes, pedimos para ser entregue os documentos. Portanto, não houve abandono, houve saída em protesto e a consequente queixa para os órgãos competentes, conforme eu disse. Portanto, queria tirar o abandono por saída em protesto. E tirar toda esta fase, considerando ser uma grande falta de respeito, os considerantes ficam para quem os faz noutros sítios, para a Assembleia e para os fregueses. Não, na ata está transcrito o que as pessoas disseram, naquele caso aquilo que eu disse. Agora, se quiser, transcreve aquilo que a senhora disse. Está É bem. isso que eu estou-lhe a pedir. Para Agora, testar na uma ata, defesa de eu honra. faço questão de pôr o mais possível em termos do que foi dito pelas pessoas. Se as pessoas... Então eu posso- se quem foi teceu considerações. Pois. Tal e qual como considera que não estar ninguém presente é um abandono, eu considero que foi uma falta de presença. Mais Mas nada. eu posso ter... Isso é uma questão de considerações que faz, assim como eu os posso fazer. Claro que pode, Sr. Presidente. Pode e deve fazer todas as Exato. considerações. Não pode transcrevê-las para uma ata e esquecer as dos outros. Isso é que Não não está a pode. esquecer, por isso é que Porque estamos uma aqui a ata não é um retificar a relato pessoal, nem uma crónica, nem uma reportagem. Uma ata é factual. Votou-se assim, votou-se assado. Se põe as suas considerações, então estamos aí por um caminho em que vai ter que acrescentar muitas considerações. Porque o que eu expliquei, na altura, foi que saímos em protesto, então acrescentes, pediu a defesa da honra para afirmar que saiu em protesto. Sim, Quer que ponha então dessa forma? Então, Sim. olha lá. Agora onde é que está a parte da defesa da honra? a defesa da honra, ponto. A bancada saiu em protesto porque não recebeu, vírgula, como determina a lei, vírgula, nem propostas por escrito, nem os documentos de apoio. Pronto. E assim já sem ser considerações. Mais alguma retificação que tenha Sim, por encontrado? favor, tenho aqui. Há aqui uma questão que, pronto, aqui está a dizer, foi colocada na página 3, no ponto 1, foi colocada a aprovação à ata, foi aprovada, tudo muito bem, só que foi colocada a aprovação à ata com as alterações propostas durante a Assembleia de Freguesia. Houve várias propostas que foram aceitas por todos. Aliás, o Sr. Presidente... Sim. O Sr. Presidente até ficou de enviar depois a redação final com as seis Está propostas. publicado no site da Junta. Está no site, não consegui encontrar. As duas. Está lá na documentação das respectivas assembleias, está lá Muito completa, com anexo e tudo. Ok. Estão lá publicadas. Pronto, na altura Não sei agora fiquei dizer com a o ideia que sítio iria certo. enviar, mas eu vou procurar no Disse site. na altura que iam ser publicadas, foram agora Certo. durante o mês de maio foram publicadas. Muito bem. Portanto, foi aprovada com as alterações, porque isto é Sim, importante e é factual. Isto aqui também íamos falar, mas já alteraram. Eu acho que... na página número 6, depois do Sr. Deputado Pedro Salles, da bancada do CDS, questionar sobre a requalificação e das calçadas e de vasos em zonas, nesta altura, a CDU alertou o Executivo e a Assembleia de Freguesia que todos os protocolos, na altura até demos o exemplo, SNS, com a Câmara, com academias séniores, todos os protocolos devem vir à Assembleia ou anteriormente para serem aprovados ou depois de estarem já em uso por algum motivo tiveram que avançar para ser retificados e que ainda nenhum desses protocolos veio à Assembleia de Freguesia.
inclusive o protocolo com as funerárias, em que eles acordaram assumir o valor. Pronto, e agora eu penso que está tudo. Está tudo. Obrigado, Sr. Presidente. Restantes bancadas, CDS, há uma coisa que tinha visto que seja necessário alterar? Não? PS, também não? Então, sendo assim, com estas alterações que tivemos a fazer, ponho então a ata à votação. Só a Dona Fernanda é que não poderá votar. Quem vota a favor da ata? Está aprovada por unanimidade. Passando então ao segundo e último ponto do dia, as apreciações da ata da Junta. Passo então a palavra ao Sr. Presidente para apresentar o documento. Sr. Leonel, faz favor. Sim, senhor. Vou passar a palavra à nossa secretária para ela fazer a apresentação. Sendo assim, informo que a atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia desde o dia 14 de abril de 2022 até o dia 7 de junho de 2022 foi a seguinte: Ação Social e Saúde, atendimento do balcão SNS. Abril, 28 atendimentos, maio, 33, junho, 10. Educação, sensibilização aos idosos pelo Grupo de Prevenção Rodoviária e Intervenção da Criminalidade, Policiamento Comunitário e Direitos Humanos. Celebração do Dia Mundial da Criança na EB1 Samoco, pré-escolar do Samoco e Sensa. Gestão e Serviço Público, reuniões com vários moradores, comemorações do 25 de Abril na Vila de Samoco, caminhada, oferta de grelhada, concerto pela Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samoquense, manhã infantil e grupo coral da Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samoquense. Comemorações do 1º de Maio com BTT. Esteve presente o Executivo da Junta de Freguesia do Samoco nas comemorações do 25 de Abril no Fórum Cultural de Alcochete. Esteve presente o Sr. Presidente da Junta no Fórum Cultural de Alcochete para a apresentação do livro O que Levas na Canastra. Esteve presente o Sr. Presidente na Conferência sobre a Prevenção e Segurança Ambiental. Esteve presente o Sr. Presidente na reunião da AMAL. Esteve presente também na inauguração da Carris Metropolitana. No recital de piano no Fórum Cultural de Alcochete, várias visitas à nova escola primária, reunião do Executivo com vários fregueses e com o advogado no que concerne à questão do cemitério, e esteve presente o Sr. Presidente na palestra sob o coração do Lions Club de Alcochete e esteve presente o Sr. Presidente na Feira da Saúde. Ambiente, espaço e espaço público, requalificação de várias calçadas na freguesia, deservagem do cemitério na ala esquerda, movimento associativo, desporto, cultura e juventude, primeiro passeio na base aérea de BTT, caminhada no primeiro fim de semana de cada mês, que iniciou recentemente no dia 5 de junho. Procedimentos administrativos. Foram efetuadas as seguintes diligências: emissão de atestados 34, emissão de licença de canídeos 4, fotocópias para instituições e estudantes 1281, e-mails enviados à Câmara Municipal de Alcochete com assuntos de interesse para a freguesia, incluindo preocupações ou reclamações dos munícipes 42, atendimentos do Sr. Presidente da Junta de Freguesia 30. Durante este período foram emitidas 76 ordens de pagamento e 137 guias de receita. Ponho então só o documento à apreciação. Se alguém quer fazer alguma questão, uma pergunta, faz favor. É só que em questão, já toquei neste assunto antes, no ambiente de espaço público, a requalificação das calçadas. Segundo sei, isto é uma competência da Câmara. Há algum protocolo de delegação de competências entre a Câmara e a Junta?
Faz favor. Mais uma vez, boa noite a todos. É o seguinte, protocolo não há. Portanto, há uma boa vontade da Junta para servir os fregueses e depois, quando a delegação de competências tiver todas escrito os devidos protocolos assinados, então tomaremos a responsabilidade da totalidade. Portanto, para já não, há só boa vontade, tanto de uma entidade como da outra, tanto da Câmara como da Junta. E as pessoas chegam e reclamam que tem um buraco à porta e, como é lógico, vamos lá e tapamos o buraco. Portanto, a Câmara fornece o material, nós fornecemos a mão de obra e queremos o SAMOC sem buracos, para ninguém cair. Está respondido, Sr. Presidente. Mais alguma questão a pôr, a perguntar? Sr. Pedro? Não? Só um minutinho para completar aqui este ponto da ata. Já está? Não vendo mais nada a questionar, podemos passar então à parte aberta ao público, estando encerrada assim a ordem do dia. Passaria então à parte aberta ao público. Perguntaria se nos presentes alguém quer fazer alguma questão, alguma intervenção. Não? Não vendo ninguém querer intervir, vamos então agora passar à leitura da ata em minuta, de forma a podermos aprovar ou não no final. Pronto. Boa noite a todos. Passo a ler a ata em minuta da Assembleia de Freguesia do Samoco. A ata em minuta da reunião ordinária de 14 de junho do ano 2022. Aos 14 dias do mês de junho do ano 2022, pelas 21h30, no salão do edifício da Junta de Freguesia, em sessão ordinária, reuniu a Assembleia de Freguesia do Samoco com a seguinte ordem de trabalhos. Período antes da ordem do dia. Ponto 1. Aprovação da ata da Assembleia Ordinária 6 de abril de 2022. Ponto 2. Apreciação dos atos da Junta. Presenças. Aberta a sessão pelo Presidente da Mesa da Assembleia, verificou-se estarem presentes na Mesa da Assembleia António Manuel Estroia dos Santos, Presidente, Cristiana Carromeu dos Reis, Primeira Secretária, Ricardo José Salvação Pereira, Segundo Secretário, na bancada do PS, Maria de Lourdes Lourencinho Mata, João Manuel Gonçalves dos Santos, na bancada da CDU, Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres, Cristóvão Domingos Fialho Rosado, Fernanda Pereira Gonçalves Vilacova, na bancada do CDS-PP, Pedro Miguel dos Santos Salles. No Executivo, Leonel Cristóvão Cunha Fina, Presidente, Clara Sofia Lopes Castanheira Carvalho Vilacova, Secretária, Joel Francisco da Piedade Rodrigues, Tesoureiro. Faltou à sessão da Assembleia a deputada Susana Isabel Marques Pereira Maia, da bancada da CDU, que pediu a sua substituição pelo elemento seguinte da lista, sendo o elemento seguinte o Sr. Miguel Ângelo... Miguel Ângelo da Silva Santos, que também não estando disponível pediu a sua substituição e foi substituído pela Sra. Fernanda Pereira Gonçalves Vilacova, seguinte na lista. Foram apresentadas as justificações e aceitos, sendo anexas a esta ata. Período antes da ordem do dia. A bancada da CDU apresentou duas questões ao Executivo, respondeu o Presidente da Junta de Freguesia do Samoco. Solicitou a palavra à deputada Raquel Prazeres, da bancada da CDU, respondeu o Presidente da Junta de Freguesia do Samoco, Leonel Fina. A bancada do PS apresentou uma saudação à Associação Desportiva Samoquense, que se anexa à presente ata. A saudação foi colocada à aprovação, tendo sido aprovada por unanimidade. Pediu a palavra o Executivo da Junta de Freguesia do Samoco para prestar informações acerca do cemitério. Período da ordem do dia. Ponto 1. Foi colocada à aprovação a ata de 26 de abril de 2022, com as alterações propostas em Assembleia de Freguesia, foi aprovada por unanimidade por todos os deputados elegíveis a votar. Ponto 2.
O ponto foi apresentado pelo Presidente da Junta de Freguesia, Leonel Fina, e pela Secretária da Junta de Freguesia, Clara Vilacova. Foi colocada à apreciação da Assembleia os atos da Junta. Solicitou a palavra a deputada Raquel Prazeres a questionar a requalificação das calçadas, visto ser competência da Câmara Municipal de Alcochete. Respondeu o Presidente da Junta de Freguesia do Samoco, Leonel Fina. Período depois da ordem do dia. Período aberto ao público, não existiram intervenções do público. Por nada mais a haver a tratar nesta reunião, o Presidente da Mesa da Assembleia deu-a por encerrada no dia 14 de junho de 2022, pelas 22h26, ficando a Secretária da Mesa encarregue de elaborar a presente ata em minuta para aprovação nesta Assembleia de Freguesia. Sendo assim, eu, Cristiana Carromeu dos Reis, Secretária da Mesa, a redigi e vou assinar conjuntamente com o Presidente da Mesa, António Manuel Estreia dos Santos, e o segundo Secretário, Ricardo José Salvação Pereira, depois de lida e aprovada integralmente. Alguma questão que tenham detectado que falta ou que seja necessário? Ou... Coisa qualquer, logo no início, dizer, antes da ordem do dia, dizia período antes da ordem do dia, que não estava aí uma frase qualquer que a Cristiana leu. Logo no início. É período antes do... Com a seguinte ordem do dia, depois está ali só uma Isto frase. aqui está mais. Sim, desculpa. Está mais. Então, sendo assim, ponha a votação à ata em minuta. Quem vota a favor da ata em minuta está aprovada por unanimidade. Sendo assim, temos a nossa Assembleia realizada. Relembro que temos agora no próximo mês de julho, a fim de 2 anos de recolhimento, as nossas festas do Samoco. Espero que seja um momento de diversão e chame principalmente a atenção às pessoas que a pandemia não acabou. Continuamos em pandemia, que mantenham os cuidados à mesma durante as festas. Sei que é difícil, que é complicado, mas mantenham os cuidados, protejam-se e festejem no Samoco que o Samoco merece. Muito boa noite a todos, muito obrigado.